Você sabe o que está faltando para nós brasileiros? É isso mesmo. O que está faltando é conhecimento político, econômico, é conhecimento em história, estudar mais história, é o que nos falta. Infelizmente, enquanto a gente não conhecer a história do nosso próprio país, a história mundial, enquanto a gente não acompanhar de perto a política brasileira, a política mundial e a economia brasileira e a economia mundial, infelizmente não vamos ser capazes de opinar, nem de julgar e nem de votar com qualidade. Infelizmente é isso que está acontecendo e é isso que está faltando para nós brasileiros. Mais conhecimento, mais estudo, mais informação. Só assim vamos saber que o Congresso, com a sua cara de pau deslavada, está cada vez mais querendo prejudicar você, cidadão brasileiro. É isso mesmo, você, cidadão brasileiro. Eles não querem prejudicar empresário, eles não querem prejudicar o agronegócio, os grandes investidores. Essas pessoas não, porque não querem que eles paguem juro, porque que eles paguem imposto, por quê? Porque não é conveniente para eles, porque eles estão defendendo o próprio bolso, eles estão defendendo eles e não você brasileiro, e não você população mais humilde, trabalhadora, que precisa batalhar todo dia e pagar os seus impostos todos os anos, todas as vezes que vai ao supermercado. Eles não estão preocupados com a sua qualidade de vida, com o seu bolso, eles estão preocupados com o bolso deles, enquanto você não aprender a votar, não aprender a olhar com outro olhar o que esse Congresso brasileiro está fazendo. Infelizmente não vai ter presidente que queira mudar a história desse país, que consiga mudar a história desse país, que consiga fazer justiça social, justiça tributária, porque eles não vão deixar, porque eles pensam só neles. Você precisa pensar, você precisa estudar, você precisa conhecer a sua história, a história do seu país. Ontem o Congresso votou então contra o aumento do IOF de 3%, que era o que o Haddad, o governo Lula, pretendia fazer. Esse IOF significa o quê? O aumento de 3,5% em transações internacionais, ou seja, para nós, trabalhadores, humildes, que ganha aí um salário mínimo até 5 mil, até 10 mil, não ia atingir de jeito nenhum. Mas para você, empresário, investidor no exterior, para você que faz movimentação no exterior, ia sim fazer diferença. Porém, esses são os mais ricos, né? E 3,5% nem é tanto assim, que na época do governo lá falecido, aquele que vocês amam, o IOF estava em 6%, 6,5%. Então não ia fazer tanta diferença. 3,5% é menos que 6%, né? Acredito eu, né? Creio que você também acredita. Pense assim, né? Ou seja, esse Congresso que se diz que é contra aumento de imposto, é contra o corte lá que o governo quer fazer para que pessoas que ganhem até 5 mil reais não paguem imposto. Ou seja, como assim? São contra o aumento de imposto, mas quando o governo quer diminuir o imposto, o Congresso é contra. Por quê? Porque vai atingir as pessoas, os trabalhadores que ganham menos até 5 mil, ou então aí numa quantidade até 7 mil, vai pagar menos, né? Então não é interessante porque não vai favorecer os empresários, não vai favorecer os amigos deles, né? Os super ricos. Então não é importante para o Congresso, não vai favorecer aqueles que financiam a sua campanha, não é verdade? E o Congresso, que se diz tão preocupado com gastos, aumenta aí o número de deputados no mesmo dia, na mesma noite, o Congresso e o Senado. Exatamente. Aumentou para quanto? De 113 para, perdão, de 513 para 531. Vai aumentar os gastos com verba parlamentar? Mas o Congresso se diz preocupado com gasto, mas na hora de aumentar o deles, eles não pensaram que era aumento com gasto. Esse Congresso não te representa, não me representa. Sabe por quê? Porque eles representam os grandes empresários, os super ricos. E nós precisamos acabar com essa festa. Nós precisamos aprender a votar. Votar naqueles que realmente estão preocupados com a população e não com os interesses próprios, né? Precisamos pensar nisso. Precisamos entender um pouco mais de economia, um pouco mais
de política, um pouco mais de história, precisamos entender, precisamos pesquisar, precisamos estudar sim, para que a gente acabe com essa festa do Congresso, com essa festa dos senadores, com essa festa de que pobre tem que ser pobre, miserável para sempre e ficar aqui mendigando um salário mínimo. Sabe qual é o gasto que o Congresso quer cortar? Com um salário de aposentado, com SUAS, com LOAS, né? Quer cortar na educação, quer cortar na saúde. Por quê? Porque eles ganham super bem. Eles não precisam de saúde pública, eles não precisam de educação pública. E é você que eles querem prejudicar. Esse Congresso não te representa, mas infelizmente foi você que elegeu. Fomos nós quem elegemos, né, esse Congresso. A gente colocou esse pessoal lá para votar a nosso favor. E agora o que eles fazem? Me diz aí. Eles vão lá e derrubam o projeto do governo, que aí pretende ajudar a população brasileira, que o governo disse que entrou lá para defender a população mais pobre, mais necessitada, e foi para isso que a gente elegeu ele, e infelizmente o Congresso não deixa, e o Lula não consegue governar. E o que a gente precisa fazer? Acabar com a festa desses caras. Precisamos ter consciência na hora de votar, precisamos acompanhar os candidatos que nós elegemos para ver quem eles estão representando lá no Congresso. Exatamente isso. Se ele defende o que é o seu interesse, ou se ele não defende o seu interesse, defende o interesse dos mais ricos, daqueles que nunca pagaram impostos e pretendem continuar não pagando. Eles querem a população escrava, trabalhando por salário miserável. Exatamente isso. E é isso que a gente não pode mais aceitar. Vamos ficar de olho, vamos brigar, vamos lutar e vamos escrever aí: Congresso inimigo do povo. E é isso que eles são.